Paz do Senhor, queridos. Hoje nós vamos estudar o poder do jejum e da oração. O que nós vamos aprender hoje aqui são coisas sobre o jejum e oração que vamos levar para o próximo nível. Se a gente quer ter um crescimento espiritual, nós vamos ter que aprender qual é a importância de orar, de jejuar, de buscar a face do Senhor. E melhor, de orar corretamente, de orar com sabedoria, de jejuar corretamente. Muitas pessoas até jejuam, mas muitas pessoas não jejuam conforme os ensinos da palavra de Deus. Nós vamos estudar hoje aqui Mateus capítulo 17, versículo 21, onde nós vamos mergulhar aqui na passagem onde Jesus diz sobre a importância do jejum e da oração. Então vamos lá, gente. Mateus 17, versículo 1, nós vemos que Jesus ele sobe no monte com Pedro, Tiago e João. Os outros 9 discípulos ficaram aqui embaixo. Tá vendo? E aqui no monte, Jesus ele teve um encontro com o Pai. Porque aqui teve a transfiguração, aqui no monte eles oraram, aqui no monte eles buscaram. Só que essa experiência só foi com os 3 discípulos, com Pedro, Tiago e João. Os outros 9 ficaram lá embaixo, diante da multidão, e a multidão pedindo para que eles curassem os enfermos, para que eles expulsassem o demônio. E esse é o grande problema. Por quê? Porque se a gente não está investindo o nosso tempo para buscar a Deus, como que é que a gente vai ser usado por Deus? Então esses discípulos estavam lá embaixo para atender a multidão, só que eles não conseguiam atender as necessidades da multidão porque eles não estavam preparados espiritualmente. E aqui eu já quero começar a aula, já começou, gente. Não dá para você ser usado para ajudar a multidão se você não está tendo contato com Deus, se você não está fortalecendo sua vida espiritual. Você não vai ser usado por Deus enquanto você não entender que você individualmente precisa ter uma escolha de buscar a Deus, de aprender mais de Deus, de se relacionar com Deus. Muitos cristãos querem ser usados por Deus, mas eles não buscam uma preparação espiritual. E por isso eles vão até a multidão e não acontece nada. Olha, Billy Graham, ele falou algo muito importante, que se ele tivesse apenas 3 anos de vida, ele se prepararia 2 anos e pregaria apenas por 1 ano. A preparação ela é essencial para que você venha ser usado por Deus. A preparação não é no altar, a preparação não é no púlpito. No púlpito você só expressa para as pessoas que você está aprendendo no secreto. Tem muito crente que não entende isso. Ele acha que vai ser ali no púlpito que Deus vai fazer dele um pregador ou uma pregadora. Não. Deus te prepara no secreto. Deus te molda no secreto. E Deus depois te usa em público. A gente viu isso com Davi. Davi lutou com o urso, com o leão lá no pasto, lá no escondido. Mas quando ele matou Golias, foi em público. Então se você não tiver secreto, você não vai ser honrado em público. A grande questão é como está o nosso secreto com Deus. Como está a nossa intimidade com Deus. Como está a nossa busca da presença do Senhor. Como que está? Será que a gente tem tempo para Deus? A gente não tem tempo para Deus. A gente não tem tempo porque a gente prioriza outras coisas em vez de priorizar a presença do Senhor. E não adianta você falar assim, irmão Vitor, a partir de hoje eu vou começar a orar. Não vai, sabe por quê? Porque você precisa ter um encontro com Deus. Quando você tem um encontro com Deus, que você é confrontado por Deus, que você se humilha diante de Deus, aí sim o Espírito Santo toca o teu coração. Ele te induz a orar, ele te induz a ler a palavra, ele te induz a ir aos cultos. Você é movido pelo Espírito Santo. É muito fácil orar a hora que você quer. Vou orar agora ali, vai e ora. Sabe o que é difícil? É difícil você orar na hora que o Espírito Santo te chama. Eu me lembro que quando eu me converti, eu estava lá assistindo televisão, com o controle na mão, mudando o canal. De repente eu ouvi aquela voz assim falando comigo, Espírito Santo, desliga a televisão, vai orar. Não, aí eu pensava comigo, mas está tão legal esse negócio, eu estou assistindo, o Espírito Santo falando, desliga a televisão, vai orar porque eu quero falar contigo. Não é difícil você orar, é difícil você orar na hora que o Espírito Santo te chama, na hora que Ele quer. Sabe quando a gente acorda de madrugada assim? Tá aquele sono, e a gente fala assim, Senhor, é para mim orar, e a gente não tem força, muitas vezes acaba dormindo. Quantas vezes eu fiz isso? Quem já fez isso? Quem já fez isso, escreve sim para mim aqui nos comentários. Eu já fiz isso. Tá tão cansado, gente, que eu não aguentei orar, acabei dormindo. Quantas vezes eu comecei orando e dormi na oração de tão cansado, porque eu entrava no meu trabalho 4 horas da manhã. E muitas vezes eu ia dormir 1 hora da manhã, meia-noite, 2 horas da manhã. E aí eu não aguentava, muitas vezes, de tanto sono que eu estava. Mas se você quer ter novas experiências com Deus, é tempo de se humilhar. Aprende isso aqui, ó. Se não houver humilhação,
não tem restauração espiritual. Se não tiver humilhação, não tem restauração espiritual, gente. É assim que funciona. A Bíblia diz o quê? Humilhai-vos embaixo da potente mão de Deus, para que no tempo certo ele vos exalte. Se você não se humilhar diante de Deus, esquece. Você não vai ser restaurado. Você não vai sentir a presença de Deus. Você não vai ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Você não vai ser usado por Deus. Porque a pessoa que é orgulhosa, ela é orgulhosa e não sabe. Eu era orgulhoso, gente. Eu me achava melhor que os outros. Eu achava que eu pregava mais do que os outros. Eu achava que eu tinha algo que era melhor que os outros. E um dia Deus me parou. Deus falou assim para mim, ó, fica aí no teu canto, aprende o que eu quero te ensinar, e se você não se humilhar, você não sai desse buraco. Foi isso que aconteceu comigo. O orgulhoso, ele não sabe que é orgulhoso. Tem que chegar alguém e falar para ele assim, ó, amigão, calma aí. Mocinha, calma, calma. A humildade vai te levar muito mais longe. A humildade vai te colocar em lugares que você jamais chegaria. A humildade é a porta para que a exaltação de Deus chegue na tua vida. Não adianta. Todo orgulhoso, ele acha que as coisas estão acontecendo por causa dele, e não é. O grande problema dos discípulos aqui, que nós vamos ler, que ainda nem entrei profundamente na palavra, é que eles não tinham quebrantamento. Sem quebrantamento não adianta jejuar, não adianta orar, não adianta ir para o culto, não adianta fazer nada. Porque é o quebrantamento que faz a glória de Deus habitar na tua vida e no teu coração. Tem gente que jejua, tem gente que ora, que vai para o monte, mas é orgulhosa. E por isso que ela não é cheia da glória de Deus. Porque é como aquele fariseu que falava assim, eu jejuo 3 vezes na semana, 2, 3 vezes na semana, dou dízimo. Eu não sou igual a esse publicano pecador. Jesus falou assim, ó, a oração desse fariseu não foi ouvida, porque ele é orgulhoso. Agora o publicano que não jejuava, não orava, ele só falou assim, Senhor, tem misericórdia de mim que sou homem pecador. E a oração dele foi ouvida. Olha que lindo isso. Então não é o quanto você faz, é o quanto você é quebrantado por dentro. Você é quebrantado? Tem espaço para Deus no teu coração? Tem espaço para Deus na tua vida? Então nós vemos aqui, ó, no desenho, que Jesus subiu no monte com Pedro, Tiago e João. E os 9 discípulos ficaram aqui embaixo e a multidão ficou aqui ao redor da multidão. Perdão, a multidão ficou ao redor dos discípulos, ok? Os 9 discípulos ficaram aqui, 3 subiram com Jesus, ficaram com ele aqui em cima, e a multidão ficou próximo dos discípulos. Então vamos lá agora, Mateus 17, versículo 14. E quando chegaram à multidão, veio até Jesus um homem, ajoelhando-se diante dele, e disse, Senhor, tem compaixão de meu filho, porque é lunático e parece muitíssimo, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Olha só isso. Então, quando Jesus desce no monte com Pedro, Tiago e João, que ele chega aqui na multidão, sabe o que um homem fala? Ele fala assim, Jesus, eu peguei meu filho e levei para um dos teus discípulos. Olha só isso aqui, ó. Olha só isso. Jesus desce com Pedro, Tiago e João. Quando ele chega aqui com os discípulos, um da multidão chega e fala assim, Jesus, o meu filho está endemoniado. Enquanto você estava lá em cima do monte, eu deixei aqui o meu filho endemoniado para os teus discípulos expulsarem esses 9 aqui, mas eles não conseguiram. Está escrito aqui, ó. Mateus 17, 16. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas não puderam curá-lo. Por que os discípulos não puderam expulsar aquele demônio? Por que eles não foram usados por Deus? Por falta de quebrantamento, por falta de busca, por falta de entrega, por falta de jejum e de oração. A gente não entende que para que se mova o mundo espiritual, a gente tem que se mover aqui embaixo primeiro. Tem muito crente que está assim, ó, com o braço cruzado, esperando acontecer alguma coisa, não vai acontecer nada, meu irmão. Enquanto você não buscar se mover aqui embaixo, o céu não vai se mover a seu favor. Então, na hora de você tomar uma atitude de fé, de coragem, uma atitude de ousadia, que vai mudar a tua situação espiritual, a tua vida, a tua família, o teu ministério. Para de ficar esperando Deus fazer algo por você, sendo que é você que tem que tomar uma atitude para mudar a tua história. Ai, vamos lá, senão eu não vou conseguir nem terminar essa live. Vamos lá, gente. Mateus 17, versículo 17 agora. Olha a resposta de Jesus. Depois dos discípulos não conseguirem expulsar aqui o demônio do rapaz, olha o que Jesus vai dizer para os discípulos. Ó geração incrédula e perversa. Olha que lindo isso. Jesus já chegou falando o problema deles. Ó, vocês são incrédulos e perversos. A falta de fé e a desobediência é o que mata a nossa vida espiritual.
Se você é uma pessoa incrédula e a pessoa perversa, desobediente, você não tem vida espiritual. O segredo da vida espiritual é você querer obedecer a Deus e acreditar nele. Jesus disse que foi João que escreveu isso, lá em uma das suas cartas, que o segredo para vencer o mundo é a nossa fé. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É a fé que nos faz vencer o mundo. Agora, não é fé em você mesmo. Não é fé no seu jejum. Não é fé no seu curso de teologia. É fé em quem Jesus é, no que Jesus pode fazer. Para de colocar limite para Jesus. Para com isso. Ah, não, eu só creio que o Senhor pode me dar um emprego. Mas Jesus não pode só dar um emprego para você. Pode tirar uma família, pode curar o cego, pode curar o aleijado, pode curar o câncer. Deus pode batizar com o Espírito Santo. Para de colocar limites. Não existe limites para Deus. A nossa fé é limitante. Porque muitas vezes a gente não crê no que Deus pode fazer. Mas não existe limite para Deus. Jesus pregou sobre isso. E falou assim, aos homens as coisas são impossíveis. Mas a Deus nada é impossível. Nada é impossível para Deus. Então a gente não pode colocar limite para Deus. E Jesus disse, geração incrédula e perversa. Até quando hei de estar convosco? Até quando hei de suportá-los? Tragam-no aqui. Então, quando Jesus viu que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio, ele falou assim, incrédulos, perversos. Até quando vou estar com vocês aqui para poder fazer o trabalho de vocês? Até quando vou estar aqui para poder ficar quebrando o galho de vocês? Não adianta, todo crente que só vive assim, ligando assim, ô pastor, vem aqui orar. Ô pastor, não sei o quê. Pastor, não, cara. Você não pode passar a vida inteira embaixo da saia do seu pastor, ligando para ele. Você tem que começar a ser usado por Deus também. Tem que começar a tomar suas próprias atitudes. Tem que começar a crescer espiritualmente. Não dava para os discípulos ficarem para sempre dependentes de Jesus. Eles teriam que começar a usar a própria fé. E por isso Jesus chamou eles de incrédulos e perversos. Porque eles não conseguiram expulsar o demônio. Por falta de quebrantamento, por falta de jejum, por falta de oração. Então aquele homem pegou o seu filho endemoniado e levou até Jesus. Olha só o versículo 18. Versículo 18 diz assim, Então Jesus repreendeu o demônio, o qual saiu do jovem. E este ficou curado desde aquela hora. Olha que lindo isso. Jesus curou aquele menino. Os discípulos vendo isso, porque com certeza os discípulos tentaram expulsar o demônio e não conseguiram. Então os discípulos olharam assim, Jesus só falou, o demônio já saiu. Rapaz, o que Jesus fez? Então no versículo 19, olha só o que os discípulos vão fazer. Então versículo 19. E vindo então os discípulos de Jesus à parte, ou seja, eles chamaram Jesus à parte, perguntaram para Jesus, por que não pudemos lançá-lo fora? Quando os discípulos perceberam que eles não conseguiram expulsar o demônio, eles pegaram Jesus, chamaram Jesus de cantinho aqui, Os discípulos chamaram Jesus de cantinho e perguntaram para ele, chamaram Jesus de cantinho aqui, e perguntaram para ele, Jesus, por que a gente não conseguiu expulsar esse demônio? Quem quer aprender isso? Você quer aprender por que os discípulos não tinham autoridade para expulsar o demônio? Você quer aprender por que muita gente não é usado por Deus? Se você quer aprender, escreve para mim nos comentários sim. E já vai dando esse like aí. Já vai compartilhando para que mais pessoas sejam alcançadas, abençoadas por Deus, através desse estudo, gente. Amém? Quem quer aprender? Escreve aí para mim nos comentários. Escreve aí, quero ver quem que está interagindo, quem está com vontade de aprender, quem quer crescer no Senhor. Amém? A Olga está falando assim, vai ficar salva a live? Vou deixar salva no YouTube, provavelmente, tá bom? Vou pensar se vou deixar aqui no Instagram. Vamos lá, o Emanuel sim, a Deise, a Olga, a Lúcia, muita gente aí, Você quer aprender isso aqui, gente? São poucas pessoas falando isso aqui para vocês, viu? Poucas pessoas ensinam isso para vocês. Fala para mim, qual que é a pessoa que ensina para vocês como jejuar corretamente? Segundo a Bíblia, não é segundo a gente acha, não. Que ensina você a entender a Bíblia, que ensina você as coisas básicas. Vamos lá, vou ensinar para você agora então. Muita gente aí pedindo sim, vou ensinar. Mateus 17. Mateus 17, versículo 20. No versículo 19, os discípulos perguntam por que eles não conseguiram. No versículo 20, Jesus vai responder essa pergunta dos discípulos. Olha só o que Jesus diz. Por causa da vossa pouca fé.
A falta de fé é o que nos faz não sermos usados por Deus. Aprende, ó, já ensinei isso aqui, vou ensinar você de novo. Aprende isso aqui. Não é fé em você. Não é fé no seu talento. Não é fé na sua eloquência. Não é fé no seu curso de teologia. Não é fé no seu nome. É fé no nome de Jesus. Você crê em Jesus? Você crê em Jesus? Você crê que Jesus é o Filho de Deus? O Salvador de seus pecados? Você crê que Jesus tem todo o poder no céu e na terra? Você crê nisso? Quem crê em Jesus? Porque hoje em dia a gente só vê pessoas que creem no pastor, no pastorzão famoso, naquele irmão que revela o CPF, naquela irmãzinha que muitas vezes quer profetizar para a igreja inteira e muitas vezes nem fala coisas que nem é de Deus. Você crê em Jesus? Estou falando se você crê em Jesus, que Ele é o Filho de Deus, que desceu do céu, morreu na cruz por você, para perdoar os seus pecados, os meus pecados. Você crê nele? Jesus disse que os discípulos não conseguiam expulsar o demônio por causa da pouca fé. Olha o que Jesus diz aqui, ó, no versículo 20. Então disse-lhe Jesus, por causa da vossa pouca fé, pois verdadeiramente vos digo que, se tiverdes fé como não é igual, é como um grão de mostarda, direis a este monte, passa-te daqui para lá, e ele há de passar. E nada vos será impossível. Jesus estava dizendo que quando você tem fé, você diz algo. Quando você tem fé, você libera a sua fé no mundo físico. Lembra quando Deus criou o mundo? Como que ele fez? Haja luz. Deus, ele tirou de dentro dele a fé e liberou ela no mundo físico através das palavras. Jesus estava dizendo que quando você tem pouca fé, você não diz que as coisas vão acontecer no mundo físico. Exemplo, você está passando problema no seu casamento, você não consegue falar assim, ó, Deus vai mudar a história do meu casamento vai ser restaurado. Ou você está passando problema financeiro, você não fala assim, ó, Deus vai mudar minha vida financeira, eu vou mudar também essa situação, vou estudar, vou trabalhar, vou corrigir meus erros, vou me arrepender dos meus pecados na área de finanças, vou corrigir minha vida. Quando você crê, você libera isso no mundo físico. Aprende isso. Para de reclamar. Por isso que tem muita pessoa que não muda de vida porque ela só reclama. Esse meu marido, esse meu filho, esse meu salário, essa minha casa, essa igreja, essa não sei o que, só reclama. Começa a liberar palavras proféticas. Para com essa murmuração. Todo murmurador é atrapalhado na vida. É ruim das finanças, é ruim no casamento, é ruim no ministério. Porque só murmura. Essa pessoa não tem gratidão a Deus. Essa pessoa não tem gratidão às pessoas. Não sabe elogiar as pessoas, não sabe reconhecer as pessoas. Por isso que tua vida não muda. Você quer receber algo que você não dá para os outros. Gente. Se você soubesse o poder da fé. Fé é liberar no mundo físico aquilo que está no teu coração. Quando eu conheci o ministério, ninguém me chamava para pregar não, gente. Mas eu falava assim, eu vou pregar em muitas igrejas, eu vou alcançar muitas almas para Jesus. Esse é o segredo. Começa a liberar na tua vida palavras proféticas. Para de falar que a tua filha é uma vagabunda, que o teu filho é burro. Fala que ele vai ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Que ela vai para a faculdade, que vai ser um excelente profissional, que vai ser uma excelente pessoa. Porque aquilo que você fala acontece. O problema é que, pela sua pouca fé, você tem vivido situações onde você tem colhido os próprios frutos da sua palavra. Esse é o problema da pouca fé. Era igual o povo no deserto. O povo no deserto era tão incrédulo que eles faziam assim: Moisés, a gente vai morrer aqui. Não tem água, Moisés. Está calor, Moisés. Não tem comida, Moisés. O povo só reclamava. Por quê? Por causa da incredulidade. A incredulidade tem matado a tua vida espiritual. Porque você está enfrentando desafios na vida financeira. Está enfrentando desafios na vida espiritual. Está enfrentando desafios no seu casamento, no seu ministério. Talvez você está passando por problemas da pornografia. Aí na sua vida sexual. Está enfrentando problemas no seu relacionamento com as pessoas. Você precisa liberar perdão para as pessoas ou pessoas te perdoarem. E se você não usar a fé, meu irmão, teve uma situação onde Jesus falou assim, ó, quando as pessoas falharem com vocês têm que perdoar, viu? Os discípulos falaram assim, Senhor, até quantas vezes? 70 vezes 7.
né? Perdoe, até 70 vezes 7 tá bom. E aí o que aconteceu? O que aconteceu? Os discípulos falaram assim, ó, acrescenta-nos a fé. Porque sem fé é impossível você vencer as barreiras da sua vida. E o primeiro erro das pessoas aqui, dos discípulos aqui, onde a gente acabou de aprender, que os discípulos chamaram Jesus à parte para perguntar, é que eles não tinham fé. Ou melhor, era pouca fé. Então para de querer medir a sua fé. Não. Jesus falou assim, como um grão de mostarda. Um grão de mostarda, querido, é um pontinho. É um pontinho grão de mostarda. Nem dá para ver aqui, ó. É um pontinho grão de mostarda. A sua fé, ela não precisa ser enorme, ser grande. Você só precisa ter uma fé que já vai mudar a tua história. A sua fé tem que ser suficiente para mudar a tua história. O problema é que as suas dificuldades são maiores que você. As suas dificuldades são maiores do que a sua capacidade. As suas dificuldades são maiores do que as suas forças. E o que você faz? Deposita a sua confiança no Senhor. Ele é maior do que a sua dor. Ele é maior do que a sua crise espiritual. Ele é maior do que esse problema espiritual que você está passando. Ele é maior do que esse pecado que você está enfrentando. Deus é maior, então deposita a sua confiança no Senhor, a sua fé no Senhor. Para de querer entender como é que Deus vai fazer. Ah, como que Deus vai fazer isso aqui? Não. Você tem que entender que Deus faz o melhor para você, independentemente da maneira. O jeito não é problema seu. Você só tem que crer que Deus vai fazer algo na tua vida. Vamos lá, continuando o texto aqui. Versículo 21. Mas este gênero de demônios não se expulsa senão com oração e com jejum. Ah, irmão Vitor, não tenho tempo para orar. Você quer aprender como ter tempo para orar? Quem quer aprender? Escreve para mim aqui nos comentários sim. Quem quer aprender como ter tempo para orar? Eu vou ensinar você. Eu vou ensinar você agora. Como ter tempo para orar? Escreve para mim nos comentários. Quem está chegando agora aí, já deixa seu like, compartilha, ok? Para que mais pessoas sejam abençoadas com essa live. Vejam esse estudo, aprendam com essa palavra. Se você quer aprender como ter mais tempo com o Senhor, como ter uma vida de crescimento espiritual, você vai aprender agora. Vai aprender agora isso aqui. Você já sentiu sem vontade de orar? Já sentiu sem vontade de ler a Bíblia? Sabe por que isso acontece? Porque é assim, gente. É assim que funciona. Quando você vai assistir um filme, uma série, está mexendo no celular, o nosso cérebro ele libera uma substância chamada dopamina. A dopamina é a sensação da felicidade, do prazer. Sabe quando você está comendo aquele lanchão assim, com aquela alegria, depois do culto? Então, naquele momento, o seu cérebro está liberando essa substância da dopamina. Você fica satisfeito. Porque aquilo está alimentando a sua carne. Agora, quando você vai orar, você vai ler a Bíblia, o seu cérebro ele não libera essa substância. Por isso tem muito crente que ele é triste. Porque ele faz as coisas só com raiva, sem vontade. Se você for esperar vontade para orar, você nunca vai orar. Se for esperar vontade para ler a Bíblia, você nunca vai ler a Bíblia. Ah, irmão Vitor, sem vontade de ir para o culto, não vou. Muita gente faz isso. Ah, irmão Vitor, sem vontade para o culto, não vou. Ah, meu irmão. Nós não fazemos o que nos dá vontade, porque a gente não anda mais segundo a vontade da carne. A gente é guiado pelo Espírito. A gente é guiado pelo mover do Espírito Santo. Jesus, em Lucas 4, diz a Bíblia que ele foi guiado pelo Espírito ao deserto. Ele não foi porque ele quis, ele se deixou, ele se permitiu ir para o deserto. Porque era o Espírito Santo movendo ele, irmão. Irmã, se você não tem vontade de ler a Bíblia, faça por disciplina. Se você não tem vontade de orar, faça por disciplina. Faça o que tem que ser feito, porque adultos fazem o que tem que ser feito. Crianças fazem o que gostam. Então você não é mais uma criança espiritual. Quanto tempo você tem de crente? 5 anos. Já não dá mais para passar a mão na cabeça. 10 anos. 15 anos. Quanto tempo você tem de crente? Então não dá mais para você ficar nessa paralisia espiritual. É tempo de começar a tomar atitudes que são necessárias para a mudança na sua vida. Se você quer ter mais tempo com o Senhor, tenha disciplina. Ah, é que dia de terça ou de quarta quase ninguém vai no culto de ensino. E daí? E daí? Faça para as pessoas, faça o que as pessoas não têm coragem de fazer. Faça para as pessoas aquilo que muitas vezes não fazem para você.
Quando você entender que a sua vida espiritual não depende dos outros, que a sua vida espiritual depende exclusivamente de você, da sua busca, da sua entrega, do seu quebrantamento, você nunca mais vai ficar amarrado por causa dos outros. Você vai orar, é só você na oração, amém, é só você. É só você ler na Bíblia, é só você na sua casa. Mas faça o que tem que ser feito. É a disciplina que me trouxe até aqui, gente. Quantas vezes eu já li a Bíblia toda? Muitas vezes eu já li a Bíblia toda, gente. Mas você sabia que tinha dias que eu não queria ler a Bíblia? Teve dias que eu não li a Bíblia. Teve dias que eu não orei, você sabia disso? Mas sabe qual é o segredo? É você sempre se levantar e prosseguir. Teve uma vez que eu estava numa crise espiritual tão grande que eu fiquei quase um mês sem orar. Porque eu não tinha forças. Eu não tinha forças para orar, gente. Se você quer ter um renovo espiritual, quebra essa barreira. Quebra essa barreira que está impedindo você de sentir a presença de Deus. Como que eu faço isso, irmão Victor? Vai. Só vai. Fala assim, Deus, estou sem coragem para o culto, mas eu vou. Deus, eu nem sei o que eu vou falar aqui na oração, mas eu preciso falar contigo. Deus, eu não estou entendendo nada aqui esse versículo, mas eu preciso aprender a tua palavra. Me ajuda, me dá graça, me dá sabedoria, inteligência. É a disciplina que o Espírito Santo venha colocar no teu coração agora, nesse momento. Coragem para enfrentar suas guerras espirituais. Para de fugir das suas guerras espirituais. Ah, irmão, se soubesse tanto de guerra espiritual que eu passo. Não dá para fugir mais. É pornografia? Vai para a oração e enfrenta isso. Conversa com o teu pastor. Ah, é problema no relacionamento? Enfrenta isso, conversa com a pessoa. Resolve os problemas. Tem que enfrentar seus problemas. Se você não enfrentar seus problemas, sua vida espiritual não anda. Por isso que eu falo, gente, ó, quem é meu aluno, quem estuda comigo no Chamados para Pregar, no meu curso de pregação, ou no Manual do Pregador, que é o curso básico, ou no Jejum Bíblico Passo a Passo, quem estuda comigo, eu sempre falo isso. Você precisa começar a tomar as rédeas da sua vida. Para de ser guiado pelos seus instintos carnais. Dá vontade de gritar, grita. Dá vontade de brigar, briga. Dá vontade de pecar, peca. Dá vontade... Para com isso. Somente através do jejum e da oração que você vai conseguir romper com esse ciclo de pecado. Porque assim, ó, a pessoa peca, pede perdão, fica um pouquinho bem, peca de novo. Pede perdão, fica um pouquinho bem, peca de novo. Para com isso. Para com esse ciclo. Para você quebrar esse ciclo de pecado, você precisa ter um quebrantamento, ter uma humilhação. Você precisa ter uma vida de jejum de oração. Quando você mortifica a tua carne com jejum de oração, a tua vida espiritual é fortalecida. E os teus pecados, eles vão ficando escanteados. Por quê? Porque a sua carne sempre vai ter vontade de pecar. Mas o segredo é você dizer não para você mesmo. O jejum é dizer não para você mesmo. Então você que quer aprender mais sobre jejum, sobre oração, sobre como realmente ser usado por Deus, como ter uma vida espiritual forte. Se você quer estudar comigo, se inscreve no Jejum Bíblico Passo a Passo, entra lá no meu perfil, clica no link, se inscreve lá. Se você tiver alguma dúvida, me chama no direct, tá bom? Que eu explico para você. E esses são alguns passos que eu dei para vocês aqui, para você ter uma mudança na tua vida espiritual. Amém? Eu vou abrir, se possível hoje, ainda uma caixinha de perguntas para tirar suas dúvidas, tá bom? Então, gente, eu vou deixar essa live salva lá no YouTube e Deus abençoe a tua vida e até a próxima live, tá bom?